E aí, mais análise de hoje? Hoje vamos falar sobre HSML11, um fundo imobiliário que um membro lá da comunidade Sinin pediu. Se você não conhece a comunidade, eu já te explico um pouco mais pra frente, mas antes, vamos dar uma analisadinha como é que está o fundo. Aqui, antes de ir pro relatório do mês de novembro do fundo, eu quero comentar sobre esse fato relevante que ele soltou há pouco tempo, comentando da venda de 25% do Shopping Uberaba, né? Esse aqui primeiro foi o compromisso de compra e venda, e depois, um tempo depois, ele já soltou o fato relevante, falando que já foi feita a transação, que tinha data limite até dia 21 de novembro, né? Então ela já foi feita. Então ele vendeu 25% do Shopping Uberaba, ele tinha 100%, agora vendeu os 25%, então ele tem 75%, por 146 milhões e um cap rate de 8%. Se você pegar a região ali, foi uma compra muito boa, porque há pouco tempo atrás, há 4 meses atrás, quando o XPML, vou deixar o vídeo aqui no card, fez a emissão, ele comprou o shopping lá de Uberlândia, e o cap rate que ele conseguiu na compra foi de 9,5%, enquanto aqui o comprador do Shopping Uberaba teve um cap rate de 8%, ou seja, essa diferença aí de 1,5% foi o HSML vendendo mais caro, né? Então é interessante, foi uma venda bem interessante aqui para o fundo. A gente vai comentar sobre isso ao longo do fato relevante, mas uma boa venda, na minha opinião, o trabalho da gestão aqui, né? O único ponto que eu achei um pouco ruim nessa venda foi o seguinte, né? O parcelamento. Então, ele vai pegar 35% à vista, porém, os outros 30% vão vir só depois do 4º ano da compra, né? Então, vão vir só lá em 2029 quase, né? Então, a gente tá falando aí que vai demorar um tempinho para ele pegar esse dinheiro. Então foi o único ponto que eu não gostei, foi esse parcelamento excessivo aqui de quase 4 anos, né? E eu tenho duas sugestões pela qual o fundo fez esse parcelamento. O primeiro deles é para poder, no próximo ano agora, de 2025, conseguir manter o patamar de distribuição, já que provavelmente o CDI vai subir na previsão da HSI, né? Então a gente tá falando que o dividendo possa cair por causa dos custos da alavancagem do fundo. Porém, entretanto, todavia, ele fez justamente esse parcelamento aqui para poder compensar esse aumento da Selic lá e poder continuar mantendo um patamar de distribuição com o lucro dessa venda, né? Então, para mim, pode ter sido isso. Mais outro ponto também, o fato desse parcelamento aqui é que, pelo preço ser bom, né? Eu achei o preço bem bom, o preço que ele conseguiu vender. Talvez ele não quisesse vender para um comprador que não pagasse o preço que ele queria. Então, em troca disso, como não tinha nenhum comprador querendo pagar esse valor, que é um valor bom, que é um valor ruim para o comprador, né? Um valor ruim para o comprador. Como não tinha ninguém querendo pagar o valor bom à vista, ele preferiu vender, né, pelo valor bom, só que parcelado, em vez de vender pelo valor ruim à vista, né? Então, acho que tem esses dois pontos que a gente pode considerar. Além disso, tá passando um carro aqui, espero que não atrapalhe o áudio aqui. Acredito ser uma Lamborghini V12, mas enfim, além disso, por que ele fez essa venda, né? Uma venda de 142 milhões, 25% do shopping dele, porque ele queria fazer a expansão do Shopping Uberaba. Inclusive, ele já fez uma parte da expansão do Shopping Uberaba, só que faltou dinheiro, né? Então, ele, primeiro de tudo, vamos comentar um pouco sobre as emissões que ele fez. Lá no começo do ano, ele conseguiu fazer uma emissão muito boa, captou quase 500 milhões de reais, né? Essa diferença aqui, captou quase 500 milhões de reais, só que ele investiu tudo. E aí, depois, ele queria fazer E aí, depois, o que aconteceu, né? Isso aqui parece uma emissão, né, que aumentou 200 milhões de um dia para a noite, porém isso aqui foi uma reavaliação. Então, os imóveis do fundo conseguiram uma reavaliação de 13%, foi reavaliado a 13% acima do valor dele. Então, a gente está falando aqui que ele conseguiu um bom aumento do valor patrimonial só no aumento do valor dos shoppings dele, né? Interessante. E aí, você pode ver que essa diferença micro aqui, de um mês para o outro, foi justamente a emissão dele. Ele queria captar 200 milhões, a oferta era de 200 milhões, podia se estender até mais de 300 milhões, porém, ele captou só 40 milhões. Então, o objetivo dessa emissão aqui que ele fez aqui, que ele captou só um residualzinho de 40 milhões, foi para poder fazer essa expansão. Então, como ele captou só 40 milhões e ainda ficou faltando 160, ele vendeu isso aqui para poder fazer essa emissão aqui, né? Então, é justamente esse ponto muito interessante, né, dele ter vendido para poder fazer essa expansão. E essa expansão começou lá com a compra do deck e também do supermercado, né, do Complexo Uberaba, que fica também tudo ali no shopping, tanto o deck de estacionamento quanto o Shopping Uberaba. Então, esses 40 milhões que ele captou foi justamente para comprar o deck, né? Ele usou ele para comprar o deck de estacionamento, e o valor do complexo, que seria outros 40 milhões, ele pagou do caixa dele. E aí, como ele viu que não ia conseguir continuar fazendo a expansão, que tem a primeira, segunda, terceira e quarta fase, sem conseguir dinheiro, sem levantar dinheiro, ele fez essa venda aqui, né? E aí, essa expansão da primeira fase vai adicionar 4 mil metros quadrados de ABL pro shopping, e vai ter um yield on cost, né? Que o yield on cost nada mais é do que o valor que você teve de custo, quanto o valor que você
você vai receber lá no futuro de 16%. Então ele está vendendo algo a um cap rate de 8% para poder ter uma construção dessa ABL nova e poder expandir o shopping, que vai dar um resultado de 16%. Então é interessante comentar sobre isso. E além disso, tem uma opção de compra aqui pelo fundo e também uma opção de venda pelo comprador. E aí tem uma RMG também, mas assim como no KNRI, vou deixar o vídeo aqui no card também, a RMG não deve ser necessária porque os imóveis, né, os shoppings estão muito bons, então provavelmente não vai ter RMG por parte do HSML, né? Provavelmente ele não vai ter que pagar isso pro comprador, né? Porém, essa opção de compra aqui, opção de venda, é muito interessante, porque a gente está falando que, caso o crescimento do NOI, que é o Net Operating Income, né? Que é como se fosse o resultado, o lucro operacional líquido, né? O resultado operacional líquido. É como se esse resultado operacional líquido, se esse NOI, né, ele aumentasse de acordo com a inflação, o fundo venderia por um cap rate de 8 e com essa opção de compra aqui, ele poderia recomprar por um cap rate de 9. Então, ele ganha porque ele vende por um cap rate de 8, consegue um yield on cost de 16% no caminho fazendo a expansão da primeira fase e depois consegue recomprar por um cap rate de 9, né? Então, muito interessante essa opção de compra para ele. E caso o crescimento do NOI seja maior do que a inflação, né, tem um crescimento real positivo, a gente está falando aí, né, um crescimento real positivo de 6%, a gente está falando aí que ele conseguiria ele vender por um cap rate de 8 e recomprar por um cap rate de 11. Então, muito interessante esse mecanismo aqui. A venda em si foi muito boa, só essa parte do parcelamento que eu já expliquei quais são os motivos prováveis, né? E essa questão aqui da opção de recompra muito interessante. E só para você ter uma ideia, o fundo, só com essa venda de 142 milhões de reais, 42 milhões de reais vão ser lucro. Então, o custo ali dessa participação foi de 100 milhões, e 42 milhões da transação total de 25% do Shopping Uberaba é de lucro. Isso vai dar um resultado de R$2 por cota. Então, assim, um lucro muito grande. A gente já comenta sobre isso aqui embaixo, logo após esse comentário aqui, que é do seguinte: lá em 2022, ele fez a aquisição desse shopping, teve que se alavancar para fazer isso, mas por quê? Porque a gestão tinha um plano de maximizar a eficiência dele, ter ganho com escala e com sinergia. Além de reduzir o desconto dos lojistas, então, para você normalmente colocar um lojista dentro do shopping, você dá alguns descontos e eles falam, não vai ter desconto. Também intensificaram a auditoria das vendas dos lojistas, né? Logo, acontece que como o fundo, né, os shoppings lucram com a venda dos lojistas também, com o faturamento dos lojistas, tendo uma auditoria mais eficaz e um aprimoramento do método, ali você consegue tirar mais dinheiro ali dos lojistas, então você consegue ter um maior lucro para o shopping, né? E também, além disso, redução de custo operacional de estacionamento através de uma terceirização. Então ele terceirizou a questão ali da movimentação e da organização do estacionamento para uma empresa, né? Então ele terceirizou isso e conseguiu ter uma redução desse custo para alguém que já é mais experiente, né? Terceirizando isso para alguém que já é muito mais experiente do que eles. E aí, fazendo todo esse plano estratégico deles, eles conseguiram aumentar a margem NOI, que é facilitando aqui, é como se fosse uma margem líquida, né? Uma margem EBITDA aí, facilitando para vocês, né? Deixando de modo grosseiro aqui, a gente tá falando que ele conseguiu aumentar essa margem NOI dele de 80% para 90%. Então, ou seja, ele reduziu os custos, né? E aumentou as receitas bastante, né? Quase que do que tinha de custo, ele reduziu metade dos custos, né? Então, muito interessante comentar sobre isso. A gente viu o NOI desse shopping Uberaba sair de 26 milhões para 36 milhões em 23 e agora em 24 para 40 milhões. Então, a gente tá falando aí de uma diferença de 51%. Em 2 anos e meio, vai dar mais ou menos uns 20% ao ano de aumento de receita do shopping, né? De lucro operacional líquido. Então, muito interessante ele conseguir ter um resultado de 20% ao ano, é algo muito grande, né? E aí ele comenta, né, justamente que para fazer essa aquisição, ele teve que pegar um CRI, teve que fazer uma securitização ali. E aí, justamente esse ponto da gestão ter identificado esse potencial, ter elaborado um plano estratégico para pegar um shopping que tinha muito mal otimização de gasto e muito mal otimização de receita, ter um plano estratégico para isso e aí pegar essa alavancagem estratégica que acabou se tornando uma boa decisão. Por quê? Além de todos os benefícios agora da venda, que a gente pode estar vendo o lucro chegando e todas as eficiências que ele conseguiu, aumento do NOI aqui, ele teve uma valorização do shopping em si, por causa, né, dessas melhorias e também da reposição da inflação e vários outros motivos, mas considerando o valor da venda, ele conseguiu esse retorno de 52%. E também, né, ele teve esse retorno de 52%, enquanto o CRI teve um rendimento, né, um gasto de 17%. Ou seja, ele conseguiu uma diferença aí de 35% só por ter comprado o shopping, né, e ter feito essa alavancagem. Ou seja, é justamente o que a gente comentou. O valor que rendeu o shopping
foi maior do que o valor que foi o CRI, então compensa você pegar o CRI, né? E a TIR dele, né, a taxa interna de retorno, foi de 200%, né, 240%, então ele conseguiu uma baita valorização e conseguiu vender muito mais caro, né? Então assim, aqui mostra justamente isso, a valorização do shopping, né? O shopping que antes, né, custava, só o shopping, né, sem contar com o deck de estacionamento ou a área do complexo que ele comprou mais recentemente nesse ano de 24, só a área do shopping ele teve um custo para comprar de 330 milhões e hoje vale 500 milhões. Enquanto a participação ali de 25% ele comprou, né, tirando a dívida, por 14 milhões de reais líquido, né, em dinheiro, e agora vale quase 50 milhões de reais, né? Então muito interessante o retorno que ele teve aí de 240% em 2 anos e meio. É como se fosse, né, praticamente um retorno aí de 100% ao ano, né? Então muito interessante o que ele conseguiu fazer ao longo desse tempo com o imóvel, né? E aí ele conta justamente porque que ele fez essa venda, né? E essa questão da expansão dele. Então tem a fase 1, a fase 2, fase 3, fase 4, para ele expandir o shopping Uberaba, para ele poder ter mais retorno e continuar aumentando de valor. E aí justamente para poder fazer a expansão da fase 1, que é justamente através da área do complexo que ele já comprou e do deck de estacionamento, também através de expansão para lojas satélites, que são essas lojinhas ali pequenininhas, né, que ficam nos corredores, são lojas menores, e de restaurantes, né? Acredito que esses dois aqui devam ser os restaurantes e aqui ao redor aqui deve ser lojas satélites. Então ele busca fazer esse aumento aí de 4 mil metros quadrados, né? Então muito interessante, né? Tanto essa questão de vender mais caro do que o XPML, por exemplo, conseguiu de condições de mercado, trazer esse retorno, trazer essa questão da compra, né, da opção de venda de compra. Então, assim, muito, muito interessante toda essa movimentação que ele conseguiu fazer com esse shopping Uberaba aqui. Genial o que o fundo conseguiu fazer. Então, só pra você ter ideia, isso aqui foi uma análise de um fato relevante, de um shopping, e é justamente isso que eu faço lá na comunidade, né? Eu comentei com vocês lá no início sobre a questão da comunidade, então você viu quão detalhado eu fui aqui nesse fato relevante, falei sobre a questão de opção de compra, falei sobre a questão do XPML, comparei os preços ali, e isso é só um pedacinho, é só um gostinho do que tem lá na comunidade. Inclusive esse vídeo foi soltado lá na comunidade primeiro, e agora, como um presente de Natal, eu tô te dando esse acesso gratuito a esse conteúdo, só pra você ter um gostinho, ter esse presente de Natal, pra você ver realmente como que é feita as análises lá na comunidade. Se você achar interessante, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no link do canal. Se você achar interessante e tiver qualquer dúvida também, se você achar interessante, já pode garantir que você pode ali ficar por um mês, ver se faz sentido pra você, e aí depois você tomar a sua decisão, se você quer continuar ou não. Mas além disso, se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, ou também me chamar lá no Instagram, rafael.cinem, com 2 N's, e aí eu respondo suas dúvidas lá, consigo até te dar uma condição especial, quem sabe, lá pela DM do Instagram. Então, se você achou interessante esse análise de fatos relevantes também, quiser ter um acesso próximo a mim, para eu poder ficar trocando ideia com você, conversando sobre você, analisar a sua carteira. Além disso, você viu aqui que não é o conteúdo básico, né? Eu realmente faço análise aprofundada, você vai ver ao longo desse vídeo também, faço uma análise bem aprofundada, explicando tudo sobre fatos relevantes, se foi uma boa compra, se foi uma boa venda, se foi uma boa aquisição, como é que vai funcionar, como é que é o parcelamento, né? O parcelamento, nesse caso, do HSML, o comprador vai fazer a correção por IPCA, então eu comento tudo isso, além de falar, de fazer análise de carteira, e como você pode ver, é uma análise bem técnica. E aqui é para fundos imobiliários, mas eu também lá na comunidade falo de ações, também na comunidade posto vídeo de ações, inclusive da Movida, que já saiu lá. Então quem é membro lá da comunidade está assistindo um vídeo da Movida, né, ação Movida, pode falar de ETF também, de ação americana, então eu falo de tudo lá, e você pode ver que é um conteúdo bem específico, você vê o quão aprofundado eu consigo chegar com você para comentar sobre a sua carteira ou sobre uma decisão de mercado que você quer fazer. Então não é algo simples como aquele curso meia boca de meia tigela que você comprou e que o cara vai te analisar, vai te ensinar o que é um fundo de tijolo, o que é um fundo de papel, vai te ensinar o que é CRI. Então aqui realmente você vê o quão realmente aprofundado eu vou nos conteúdos, e eu te espero lá na comunidade. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Se você achar interessante, garante seu acesso aqui na descrição. Fechou? Mas agora voltando pro relatório do fundo, aqui no relatório de novembro dele, né, a gente pode ver que é um fundo que ele tem um patrimonial aí de 2 bilhões e 200, porém, com a cota amassada do jeito que ela tá agora, a gente estaria falando que é comprar o fundo a praticamente 1 bilhão e 500, né, com um desconto aí expressivo de quase mais de 30% na realidade, né, bem interessante comentar sobre isso. A gente já fala sobre a questão do dividendo, agora mesmo, vamos falar sobre a questão do dividendo, que é o seguinte, né, provavelmente ele não vai conseguir manter esse patamar de distribuição aqui de 0,8, tá? Então esse dividendo aqui que você tá analisando de 3%,
13%, é um dividendo que pode ser que em 2025 não vá se repetir mesmo você comprando a cota a R$72. Mas eu já comento sobre isso, eu acredito que não vai baixar tanto além disso, tá? A gente já comenta um pouco mais sobre isso, mas interessante comentar que agora em outubro, que é o Dia das Crianças, que é o Halloween, ele teve um crescimento ano após ano, né, em contra 2023, de 11%, então muito bom que ele conseguiu fazer com os shoppings dele, e também as vendas do portfólio, né, conseguiram superar a reposição do IPCA, que foi de 5% nesses 12 meses, e ele conseguiu ter um crescimento nas vendas de 13%, comparando outubro de 2023 contra outubro de 2024, né, e dá pra ver que o Via Verde, que é o shopping lá do norte, né, lá no Acre, e o Shopping Pátio Maceió, são shoppings que estão tendo os melhores destaques agora nesse ano de 2024. E aí ele comenta que teve essa questão da Black Friday, né, agora em novembro, e os dados recebidos já mostram que teve um desempenho melhor, então a gente fica ansioso para ver quão melhor foi esse desempenho aí, principalmente por conta da Magazine Luiza e da Casas Bahias, né, as lojas ali mais varejo, que tiveram um resultado muito interessante, né, a Magazine Luiza aí vendeu 1 bilhão em um dia, né, então foi muito interessante essa questão aí, vamos ver como é que sai, mas só pela parte da Alkia, que é a gestora de shoppings, né, da HSI, então eles têm essa parceria legal aí, que a Alkia tem uma experiência vasta, né, de longos anos aí nessa questão de setor de shoppings, então eles conseguem trazer algumas sinergias, né, com a Alkia dentro do fundo da HSI. Então a gente está falando que só com os dados da Alkia a gente já teve um fluxo de veículos maiores durante o final de semana da Black Friday, que foi de 24% em relação a 23%. Então, se o fluxo de veículos foi 24%, pode ser que a receita tenha sido menor, né, ou nessas casas aqui. Então é interessante comentar sobre isso. E aí ele comenta justamente sobre o Uberaba, que a gente já comentou, inclusive análises detalhadas assim lá na comunidade Cine e contato direto comigo. E também ele comenta que baixou a banda inferior do guidance dele para 0,65 por cota. A gente já comenta quando chegar lá no guidance dele sobre essa questão aqui, então você ficar atento em relação a isso, né? Você vai achando que o dividendo é de 0,8 ao mês, porque ele fez isso, né, ao longo de um ano, e aí você vai achando que é isso, só que ele já baixou o guidance, a gente já comenta um pouco mais sobre isso, então fica até o final pra você ver. E aí, além disso, ele comenta sobre o objetivo, que é o objetivo de ter feito isso daqui, né? É porque mesmo os shoppings estando bons, ele ter feito essa venda aí, que vai trazer um dinheiro pra ele no futuro, como a questão do cenário macro não tá muito bom, ele pretende manter um conservadorismo aí pra ver como é que fica a tendência. Mas eu acredito que isso aqui ele deve ter feito por conta justamente das dívidas dele, né? Hoje as dívidas consomem 20% do resultado dele, ele tem uma alavancagem de 20% também, então a gente tá falando aí que se a Selic aumentar, eles projetam a Selic em 14%, a receita do fundo, né, o lucro do fundo vai cair. E aí a gente está falando que se o lucro cai, o dividendo também cai, né? Então eles têm que ficar espertos com essa questão da Selic, porque se a Selic aumentar, com certeza o dividendo não vai ser nessa casa de 0,8. Até porque essa casa de 0,8 é sustentada já com as vendas que tiveram nesse ano, né? Então é interessante comentar sobre isso. Aqui a gente tem justamente sobre isso, né? Os aluguéis com receitas foram na média iguais, porém o ganho com o capital das vendas, né, principalmente com essa venda aí do Shopping Uberaba, foi muito mais alto, então esse mês aí ele conseguiu ter um resultado bem maior, de 1,29 por cota, mas continuou mantendo a reserva, né, para poder distribuir aí nos próximos anos, né, e aí a gente tá, nos próximos meses na realidade, e aí a gente tá falando aí de uma despesa financeira dele, que é bem alta, né, justamente que eu comentei com vocês, por conta da alavancagem de 20%, então a Selic aumentando vai consumir mais ainda disso, e mesmo tendo as vendas, né, do Shopping Uberaba, as parcelas, chegando com ganho de muitos por cento, né, 40% aí, e chegando com ganho expressivo corrigidas por IPCA, da mesma forma, a gente não pode levar isso em conta se a Selic subir muito. Então, tem esse ponto, e aí sim, eles continuaram com a banda superior em 0,8. Só que a banda inferior baixou, então ele tem mais espaço, uma margem maior, né? Mas da mesma forma, acredito que, no pior dos casos, você deva receber mais ou menos de dividendo aí uns 0,7%, uns 0,7 reais por mês, né? Que vai dar mais ou menos um dividend yield mínimo aí pra você de uns 11%, que é a média que hoje os fundos estão pagando de dividend yield, né? Com a cota depreciada do jeito que elas estão, eles estão pagando mais ou menos 11%. Então, provavelmente pro próximo ano, se a gente contar que o ganho que ele vai ter nos próximos meses com esse parcelamento do Shopping Uberaba e o aumento da Selic vão ficar de igual para igual, e aí a gente está desconsiderando, né, esses ganhos de capitais aqui, provavelmente não vai ter eles no próximo ano, a não ser que o fundo realmente as faça, a gente está falando aí que você conseguiria um rendimento mínimo de uns 11%, tá? Isso aqui não é a garantia de rentabilidade, eu não estou te prometendo nada, não estou te recomendando nada, mas é a minha análise aqui, baseada na minha análise, eu acredito que a gente consiga aí, o fundo consiga distribuir em 2025 um rendimento aí de 11% ao ano com a receita que é recorrente dele, né? E, além disso, caso ele consiga fazer vendas, aí a gente poderia ver um rendimento aí sim, um
dividend yield, aí sim, nessa casa aqui dos 13%, então botaria o fundo aí pagando mais do que os seus concorrentes, né? Interessante comentar sobre isso, fechou? Mas além disso, a gente tem aqui que ainda tem as 30% da venda do shopping Pátio Maceió, então a gente tá falando aí que provavelmente, né, considerando aí as parcelas do shopping Pátio Maceió e também do Uberaba, a gente poderia ter um rendimento aí dos 13%, né? Provavelmente se a Selic cair também, ele consiga distribuir um rendimento até maior do que ele está distribuindo agora, então o seu yield on cost, né, ficaria até maior do que 13%. Então assim, eu acho que se você pensar em yield, puramente em yield, eu acho que faz sentido ter o fundo na sua carteira. Claro que mais uma vez, reiterando, não é uma recomendação de compra, né? A reserva dele terminou em 0,70 por cota, então tem um espacinho aí para queimar essa reserva, e aí ele, justamente aqui o guidance dele, né? Ele continuou com o guidance a banda superior igual, porém a banda inferior ele baixou um pouquinho, mas acredito que o rendimento tendo essas vendas aí, e o fundo conseguindo fazer vendas no ano que vem também, não muitas, algumas vendas já bastam, ele fica mais perto da banda superior do que a banda inferior, né? E ainda mais a Selic caindo, então pode ser algo que beneficie bastante o fundo. Aqui a gente tem a alavancagem dele, que hoje é em torno de uns 20%, né? Um pouco acima de 20%, diferente do que está aqui. E as alavancagens dele feitas com IPCA são boas, enquanto as com CDI são ruins, né? E a sorte é que a gente tem mais exposição a IPCA do que a CDI. Porém, nesse cronograma de alavancagem dele aqui, eu fiquei com uma séria dúvida em relação ao seguinte, né? Se a alavancagem termina em 2037 e o CRI mais longo termina em 2037, e a soma disso daqui não dá os 630 milhões aqui, 620 milhões, ele tá pagando muitos juros. Realmente ele tá usando uma projeção aí de CDI, de IPCA bem altas, né? Então é interessante comentar sobre isso. A liquidez hoje dele de 100 milhões, né? Ele usou 50 milhões aí para comprar o deck lá e o complexo lá do Shopping Uberaba. A inadimplência lá embaixo, a taxa de ocupação lá em cima. Então muito interessante comentar sobre isso. Aqui o custo de ocupação do lojista, né? Que é o quanto o lojista gasta para poder ter aquela loja ali em 10%, ou seja, abaixo do XPML. Vou deixar o vídeo aqui no card para você ver. Então ele acaba que consegue trazer esses lojistas também, né? Por causa que ele oferece uma redução de custos. E a gente comenta aqui sobre a questão dos descontos, né, que a gente comentou lá no início, e também a inadimplência líquida lá no chão. Então muito bom falar sobre isso. A taxa de ocupação lá no alto também. E aí a composição da receita, né? Muito interessante falar sobre essa composição da receita, porque 60% vem dos aluguéis efetivamente falando, 20% do estacionamento, então assim, bastante exposição ao estacionamento, né, diferente dos outros fundos de shopping, o estacionamento trazendo uma ótima receita, e 15% com mídia, né, propaganda dentro do shopping. Eu já fiz vários conteúdos sobre isso, short, reels, até mesmo nas análises que eu comento, então muito interessante, esse segmento de mídia aqui tem aumentado muito nos shoppings, inclusive, já que isso aqui é uma análise para membros, né, lá da comunidade, inclusive, eu tava vendo o podcast da Alus, e é muito interessante ver que eles comentam que eles estão usando uma estratégia de residencial. Porque se o shopping fica aqui e tem um monte de prédio residencial em volta, se você faz uma propaganda, por exemplo, no condomínio daquela pessoa, né, perto da residência daquela pessoa, até mesmo no elevador daquela pessoa, você consegue trazer a pessoa fica muito mais conectada com você, né? Além dos programas de benefício que tem nos shoppings, então assim, o setor de shoppings tem melhorado bastante, né, nos últimos anos. E aí aqui a gente tem 4% da receita vindo de uma participação no faturamento dos lojistas, né? Aqui a composição do NOI, a maior parte lá no Pátio Maceió, e também lá agora eu me esqueci qual que é o nome no metrô Tucuruvi, e também no Uberlândia, né, que provavelmente vai diminuir nos próximos meses aí. A tipologia das lojas, a maior parte que é a âncora, que como ela fica no meio, é uma tipologia que tem menos dor de cabeça do que as mega lojas ou as lojas satélites, né, que são as pequenininhas ali. E a composição de vendas, mesma coisa ali da composição do NOI. Aqui a gente tem a participação, lembrando que ele é majoritário na maioria, em todos os imóveis dele, né, em todos os shoppings dele, diferente por exemplo, do XPML, do Mall 11, né, de outros fundos. Então ele é majoritário, tem bastante vaga de estacionamento, quase 13 mil, bastante número de lojistas. E aí ele comenta justamente que o metrô Tucuruvi, embora represente bastante, né, não é exatamente dele, né, porque trata-se de uma concessão do direito de exploração do espaço ali até 2054. Mas assim, como o prazo é muitíssimo longo, né, algo que nem tem que passar pela nossa cabeça, né. E também tem a ABL própria aí, que ele comenta justamente do shopping paralela, né? Tem essa ABL própria aqui, também tem uma área de expansão para a faculdade Unime ali, então interessante. E interessante falar sobre o portfólio aqui do HSML, que é o seguinte. Eu soltei esse áudio lá no dia que eu tô analisando esse fundo, que é o seguinte: o portfólio do HSML não é de excelente qualidade, como é o XPML, por exemplo. O vídeo tá no card. Não é um shopping de excelente qualidade. É um portfólio, né? Um portfólio de shoppings que são mais ou menos
só que o fundo, por causa da Kia, consegue comprar um shopping que é mais ou menos e melhorar ele, tanto em questão de eficiência quanto em questão de propaganda mesmo, de comercial, de poder anunciar e trazer lojistas. Ele consegue melhorar um shopping que era mais ou menos em todos os quesitos para um shopping que é ok, que é um shopping bom. Então o ganho dele vem justamente nessa melhoria de eficiência que ele traz com a Kia. Diferente, por exemplo, de um XPML, que o ganho dele vem por causa dele investir no Cidade Jardim, o shopping mais conceituado do Brasil. Então, diferente, né, dos outros fundos de shopping, ele consegue, o ganho dele não tá na qualidade do portfólio dele. O ganho dele tá justamente na qualidade da gestão que ele faz, né? Então é interessante comentar sobre isso. Se você tá procurando um bom portfólio de shoppings, não é aqui que você vai encontrar um bom portfólio de shoppings, até pela quantidade, né, de diversificação aqui. Agora, se você estiver procurando algo que consiga dar um bom retorno para você ao longo dos anos através da gestão, pode ser que seja interessante para você, até por conta do yield, do quanto descontado tá a cota, né, no atual cenário. Então, interessante comentar sobre isso. E aqui ele tem, né, justamente a questão do Pátio Maceió, que deve ser o único, para mim, né, o único shopping assim mais conceituadinho que ele tem, mas os outros ali realmente estão okzinhos, né, com a questão da gestão da Alkia, que é a empresa ali que tá junto com a HSI, né, do mesmo membro ali, do mesmo corpo, né. Mas sobre o HSML é isso, é justamente o que eu comentei agora há pouco, da questão da gestão, conseguiram fazer um bom trabalho, tendo um ATIR aí de 20%, 200%, né, então conseguiram trazer um ATIR anual, né, de 20%, então conseguiram trazer isso, mas o portfólio não é lá essas coisas. Mas muito interessante analisar o fundo aqui, gostei bastante dessa análise do fundo, principalmente pela parte do fato relevante ali da venda que ele fez, então muito interessante comentar sobre isso. E aí, se você não é membro, considere se tornar um membro aqui do canal, o link tá aqui na descrição. Se você tiver qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. E sobre HSML é isso, é nóis e